Pegue a palavra em mãos. Meu Pai, que o Senhor nos prepare para esse descanso, que realmente venhamos ter esse descanso, começando aqui na terra, porque escrito está que o reino dos céus está dentro de vós. Então, ainda que vivamos nesse mundo, um mundo imperfeito, mas o que é perfeito está dentro de nós. Fale conosco. Amém. Muito bem. Então, aqui em Mateus 8:11, começa dizendo o seguinte: Mas eu vos digo, disse Jesus, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muito bem. Aí Jesus diz ao centurião: vai, como creste que te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então essa ocasião foi quando o centurião procurou o Senhor Jesus e Jesus disse: eu vou curar o servo. E ele disse: Senhor, ele era romano, centurião romano, considerado pelo povo de Israel como estrangeiro, gentio, não fazia parte do povo da promessa, do povo da aliança. E Jesus disse: eu vou lá curá-lo. E ele disse: não, Senhor, eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Eu digo: vai, eles vão, vem, eles vêm. Manda uma palavra que o meu servo será curado. Aquele homem estrangeiro que não tinha recebido tudo que o povo de Israel recebeu, que não tinha as instruções que o povo de Israel tinha, que não tinha os testemunhos, manifestou uma fé, uma reação acima da esperada pelo Senhor Jesus para o próprio povo que ele veio, que era o povo da promessa, os filhos de Abraão. Porque os judeus, caso os hebreus, o povo de Deus, que Deus separou, os filhos de Abraão, é os filhos da promessa. E aquele homem manifestou uma atitude, manifestou uma fé, teve uma reação que impressionou o próprio Senhor Jesus, que disse: nem Israel, nem entre os orientados, os instruídos, os que já viram muito, nem aqui em Israel eu vi fé como essa. Isso aqui nos traz um temor e nos traz uma esperança. Porque eu posso traduzir esses dois versículos para a linguagem de hoje. Vou traduzir. Mas eu vos digo, Jesus dizendo, muitos virão do prostíbulo, da droga, da feitiçaria, da idolatria, do pecado, porque as nações que Jesus se referia, pagãs, gentios, serviam outros deuses, era um povo impuro, um povo que matava os próprios filhos, um povo que tinha costumes que era completamente contra, era um povo sujo aos olhos de Deus, por conta do que eles faziam. Muitos virão do prostíbulo, droga, feitiçaria, bruxaria, idolatria, vão entrar pelas portas da igreja, vão ouvir o que nós estamos a ouvir, vão tomar a atitude que muitos não tomam, vão obedecer de forma que muitos não obedecem, vão abraçar a palavra de Deus de uma maneira que muitos não abraçam, vão amar o Senhor acima de todas as coisas, como muitos não amam, vão aceitar Jesus Cristo verdadeiramente como Senhor e Salvador no batismo das águas, coisa que muitos que vêm aqui não fazem.
vão abandonar a velha vida e se converter para a nova, e vão se assentar à mesa. Eu até anotei aqui uma coisa importante, esse se assentar significa isso aqui, ó. Sentar-se à mesa significa que os gentios, pecadores, que tomarem posse da promessa pela fé, terão os mesmos direitos que os filhos de Abraão. Os mesmos direitos. Então essas pessoas farão o que muitos não fazem, passarão à frente daqueles que têm tempo, de repente, na igreja, darão testemunho, serão instrumentos na mão de Deus. Aí eu continuo a tradução. Aí aqui dizem, e os filhos do reino, Jesus se referia aos filhos, aos próprios judeus, que já sabiam do Messias, tinham as profecias da vinda de Jesus, sabiam de como que Deus trabalhava, sabiam que Jesus era a promessa de Deus para o povo e rejeitaram Jesus, rejeitaram o Salvador, rejeitaram o reino de Deus. Foi o que Jesus quis dizer. Os filhos do reino, os que receberam a promessa de Abraão, os que conhecem a palavra, os que têm a palavra, o conhecimento, recebem e não aceitam o Messias, não se entregam a ele, esses ficarão do lado de fora. Então pense, eu e você já vimos pessoas que chegam por aquelas portas depois e se entregam a Jesus, como muitos que já estão na igreja não fazem. Enquanto alguns dão desculpas para não entrar no reino e ceiar com Deus, outros abraçam a fé em Jesus sem reserva. Enquanto uns ficam fretando com o pecado, eu queria Jesus, mas minha amante, perdoar, ser fiel, difícil. Enquanto muitos ficam fletando com o pecado, divididos, tem aqueles que entram e decidem, não quero mais a idolatria, não quero mais viver essa vida. Olha, chega para o pecado e fala, seja esse o que for, não quero mais fazer isso não. Descem as águas, abraçam a fé, levam Deus a sério e se mantêm. Porque a ceia, que diz aqui, não fala ceia? Aqui, ó. Assentar-se à mesa com Abraão, Jacó. Essa ceia tem uma palavra no texto sagrado que fala que é o reino de Deus. É termos direito. Vou ler aqui para si, depois eu dou referência. Jesus falou novamente outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento. Enviou os servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo, venham, mas eles não lhe deram atenção, antes deram desculpas. Depois você lê Mateus 22 em diante. Esse banquete é o reino de Deus. Quantas pessoas que estão sendo convidadas para o reino e elas não dão atenção. Gostam de vir à igreja, gostam da oração, mas não abraçam a fé em Jesus. E de repente fica na igreja, não acontece o quê? Nada, nem dentro e nem fora, porque é preciso entrega, é preciso fé. O que Jesus disse? Nem Israel vi fé, é preciso fé. Deus existe, a promessa foi feita, mas se não houver da minha parte a fé de obedecer, de se entregar, de crer, nada muda. A pessoa fica aqui dentro e não acontece nada. Até que de repente ela se canse e diga, o que eu ando lá fazer? Nada muda.
e sai por aí falando mal da palavra, falando mal da fé. Ah, andei lá, mas nada mudou. Ah, é? E você mudou? Você abraçou a fé? Se entregou? Sentou-se à mesa mesmo? Com Abraão, Isaque e Jacó? Então, essa palavra significa que não é o tempo que eu estou aqui dentro que me faz salvo. Não é o quanto que eu frequento que me dá direito ao reino de Deus. Não é o quanto eu sei da palavra que me dá direito a ser salvo. Mas é o manifestar uma fé no que Jesus quer, no que ele pede. Entrega. Foi o que fez o centurião romano, mas que superou e surpreendeu o Senhor com a sua crença no poder dele. Responda para si próprio, porque eu não posso responder por você. Você que está aqui, você tem aproveitado o convite de Deus para a ceia, para a vida eterna, para sentar-se com Ele? Ou será que vai precisar vir outra pessoa do Oriente, do Ocidente, vai entrar por aquela porta, vai sentar-se nesse mesmo banco ao teu lado, vai tomar a decisão que você não toma, e o que Deus gostaria de fazer através de si, não pôde, ele precisou de outra pessoa para fazer, que teve a disposição que muitos não têm. É preciso isso? Não. Eu creio que se existia algo, ou existe algo, entre você e Deus, se não houve uma entrega total, se você se acomodou na fé, nós nos tornamos negligentes na fé. Agora na Santa Ceia, pode trazer, é um momento de chegarmos diante de Deus e dizer: ó Senhor, eu estou aqui dentro, usa-me, eu estou aqui dentro, eu sou filho do reino já, me usa. Eu não quero ficar aqui dentro e não desfrutar do teu reino. Eu não quero ficar aqui dentro e não ter direito a ser o canal que o Senhor quer que eu seja. Imagine você. Deus quer me usar, Deus quer me dar o Espírito dele, Deus quer através de mim ajudar outras pessoas, mas Ele não consegue, porque tem algo que eu preciso abrir mão, tem algo que eu preciso praticar, tem algo que eu preciso abandonar de errado, e por não me entregar, por não manifestar minha obediência, por não manifestar minha fé, Deus não pode fazê-lo. Eu pergunto, é justo isso? Estarmos aqui há tanto tempo e não sermos uma fonte transbordante?